Olá, que saudade que eu tava de te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Não sei que horário você verá esse vídeo, mas que ao ver você possa se alegrar no Senhor e que seu coração possa receber essa palavra, esse alimento e que você possa ser edificado por ela. Mateus capítulo 26, a partir do verso 31, vai dizer: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora João capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Existe uma ligação entre esses dois textos, que é exatamente a crucificação e a ressurreição. E as perguntas que Jesus faz a Pedro parecem iguais, mas são diferentes. Nesse momento, a crucificação já havia acontecido. Jesus já tinha ressuscitado, mas Pedro ainda está com o peso da negação, com o peso da culpa, com o peso da acusação. E é por isso que a primeira pergunta que Jesus faz é: Pedro, você me ama? E o interessante é que quando Jesus pergunta, a palavra amor ela tem vários significados. E no grego a gente encontra essa palavra amor falada por Jesus como você me ágape ou agapaus. E amor ágape é o amor sacrificial, é o amor de Deus pelo mundo entregando Jesus. E é como se Jesus nesse momento estivesse perguntando: Pedro, você me ágape? Mas um detalhe, ele entra à tona, porque a primeira pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama mais do que esses outros? E essa referência, ela me faz entender que é exatamente aquilo que Pedro declarou aqui em Mateus, agora cai à tona em João. Porque lá atrás, Pedro tinha falado que ainda que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria. Ele disse que se fosse necessário morrer, ele morreria. E é por isso que a primeira pergunta de Jesus é: você me ama mais do que estes outros? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele diz: pastoreie as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ágape? E é como se Pedro estivesse respondendo: Senhor, eu te filéu. Sabe, eu gosto do Senhor, mas como um amigo. Sabe, Senhor, porque lá atrás eu disse que te amava com amor sacrificial e eu falhei. Eu disse que iria morrer pelo Senhor e eu não dei conta disso. E eu estou com medo de declarar isso de novo. E o interessante é que o Senhor fala: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? E agora eu fico pensando no filme completo que passa na cabeça de Pedro. Porque ele lembra do galo que cantou, ele lembra que ele negou, sabe, ele lembra de tudo. E o interessante é que a palavra vai dizer que o semblante de Pedro cai, ele se entristece e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Quando Pedro responde, tu sabes, eu imagino Jesus dizendo, eu sei. E então a pergunta que Jesus faz, ao meu modo de ver e parafraseando, não é uma pergunta que precisava de uma resposta. Porque a pergunta é retórica, é para que Pedro descubra no seu coração se ele ainda ama o Senhor. Sabe, o Senhor quer resgatar a identidade de Pedro, o Senhor quer resgatar o amor a qual Pedro mesmo declarou. E o interessante é que Jesus conhece o coração de Pedro. E assim como Pedro nega o Senhor 3 vezes, agora ele reafirma o seu amor. Jesus o faz reafirmar o seu amor, pedindo para que ele diga, Senhor, eu te amo. E trazendo para nós, para nossa realidade, talvez você está passando por esse momento de distanciamento, esse momento de isolamento, mas não das coisas, não do mundo, mas sim de Deus, sim da presença do Pai. E eu quero te dizer que da mesma maneira como Jesus apareceu para Pedro, Ele deseja ansiosamente aparecer para você, para te fazer lembrar de fato quem você realmente é. E se você quer ter uma posição, uma convicção de quem você é, tenha a revelação de fato sobre quem Deus é. E em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta, e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no momento em que Pedro diz quem Jesus é, Jesus fala para Pedro quem ele é. E Jesus declara a Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, Jesus declarou algo sobre a vida de Pedro, mas ele passou por momentos inconstantes, e talvez você esteja passando por esses momentos hoje. Mas saiba que assim como Jesus apareceu para Pedro, fazendo com que ele pudesse ter uma restauração, ele deseja aparecer para você também. Sabe, ele quer construir, ele quer reconstruir, ele quer refazer para que você se pareça cada vez com ele e tenha a identidade dos céus, uma identidade de paternidade que venha dos altos. Que ele assim abençoe a sua vida em nome de Jesus.